Eu gostaria de começar com um conselho, se me permite. Eu acho que eu tenho idade para isso. Primeiro, foi uma alegria lhe conhecer pessoalmente, mas o conselho que eu queria lhe dar é o seguinte: presidente, já vou lhe chamar de presidente, eu tenho certeza que será presidente. O governo Bolsonaro, ele se destacou na economia. E foi um governo em momento de uma crise absurda que foi a pandemia. Eu falei que lamento que você vai ser presidente de um Banco Central num governo de esquerda. A gente vem de um governo anterior com grandes conquistas como a autonomia do Banco Central, lei das estatais, lei da liberdade econômica, governo digital, um dos maiores do mundo, o PIX, reforma tributária. E o senhor vai encontrar um governo com uma política de gastos que só aumenta. A minha pergunta é: o senhor pensa que a elevação do patamar da dívida pública nesse governo, o que o senhor pensa se em 2022 ela já estava em queda? O senhor concorda a respeito da avaliação sobre a piora da composição da dívida? Essa é a minha pergunta. Agradecer todos os conselhos da senadora Damares. E do ponto de vista da composição da dívida, eu repito aquilo que eu disse. Ela é uma gestão muito mais do Tesouro. É lógico que existe sempre a preocupação, a gente acompanha como se dão os reflexos para taxas de juros de longo prazo. A gente usa, inclusive, essas diferenciações que existem nesses títulos, que são esses títulos que são, às vezes, indexados à inflação e os que são com uma taxa de juros nominal fechada, para a gente ter a inflação que a gente chama de implícita, como uma referência sobre as expectativas de inflação. Mas hoje a gente reage, como te diz na comunicação oficial ali, em função de como é que esse canal se transmite para as expectativas de inflação e para a inflação corrente. E quando a gente olha para a economia brasileira, ela dá sinais de estar num estágio diferente de boa parte das economias do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o início dos anos 2000, a gente tinha ali uma série de fatores que colaboravam. China crescendo, exportando desinflação, porque ela tinha ganhos de produtividade com bens industriais, e importando commodities. Estados Unidos e Europa com taxas de juros baixas, jogando liquidez no mundo. Hoje, se a gente vai olhar, o Japão está começando a subir juros depois de muito tempo. A China num processo de desaceleração econômica. Os Estados Unidos um pouco nessa discussão se ele vai fazer, para usar a metáfora da aterrissagem, se ele vai fazer uma aterrissagem suave ou uma aterrissagem mais abrupta. A Europa também num processo de desaceleração. Os dados que a gente vê do Brasil o desemprego na mínima da série histórica. A gente vê a renda com um crescimento de acima de 12% desde o início de 2023 e provavelmente uma combinação entre inflação e desemprego que vai estar entre as melhores desde o início do Plano Real. A indústria no máximo da capacidade instalada nos últimos 11 anos, o serviço no máximo dos últimos 2, e assim sucessivamente a gente vai encontrar diversos dados que sugerem uma economia que não está num processo de desaceleração. É uma economia que parece apresentar pujante, né? Isso não é ruim, mas cabe ao Banco Central, a bola que o Banco Central tem que estar com o olho é na inflação. Como que isso o que isso sugere ao Banco Central? Que a gente deve assistir um processo de desinflação mais lento e mais custoso. Como o Banco Central não cabe a ele correr risco, a função dele é ser mais conservador para garantir que a taxa de juros está no patamar necessário para se atingir a meta que foi definida. Para voltar para o tema da dívida, quem faz a gestão da dívida pública efetivamente é o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional vai ter instrumentos de títulos públicos ali, onde ele vai poder recorrer a depender do que ele entender que é a demanda, ou que vai ter melhor aceitação pelo mercado, ou faz mais sentido para o perfil da dívida dele, títulos que são indexados à inflação, um IPCA mais alguma coisa, títulos pré-fixados, como pagar uma taxa de juros, títulos pós-fixados, títulos atrelados à taxa básica de juros. Você vai ter uma série de opções e o que a gente chama de duration da dívida, que é esse período, prazo médio, para fazer uma tradução aqui equivocada, da dívida, vai ficar muito condicionada a esse apetite que existe. Outra questão que gostaria de ouvir Vossa Senhoria sobre esse aprofundamento da autonomia do Banco Central. Eu entendo que o Banco Central tem sofrido um esvaziamento dos seus quadros, tem tido uma dificuldade de financiar novos projetos, e creio que seria de interesse, né, de todo o presidente do Banco Central um fortalecimento da instituição. Minhas duas indagações a Vossa Senhoria, né, e eu adianto aqui que mais uma vez as críticas não são a Vossa Senhoria, mas ao governo que lhe indicou.
se conseguirá manter de fato a independência, mesmo frente às intenções do presidente Lula, sua posição sobre o projeto. Em terceiro lugar, um outro ponto que não foi objeto de indagação até o momento, mas que me traz uma preocupação próxima, é a sua posição relacionada ao COAF. O COAF hoje está vinculado ao Banco Central, tem um importantíssimo papel de prevenção à lavagem de dinheiro, tem, a meu ver, até o momento, realizado um trabalho técnico, mas, assim como o Banco Central, sofre de uma carência de servidores e de uma falta de recursos para realizar essa grande tarefa. As questões que foram colocadas pelo senador Moro, como eu disse, eu realmente acho que é super importante que o Banco Central esteja disponível e toda instituição esteja disponível a discutir seu avanço institucional. Acho um avanço institucional relevante o que está sendo discutido hoje no Banco Central. É necessário a gente dar as condições necessárias para que as pessoas possam trabalhar, não só do ponto de vista remuneratório delas, mas da infraestrutura necessária. E entendo que hoje está se discutindo muito mais o formato que se dá essa discussão de uma evolução institucional, né? Acho que não sei se cobri todas as perguntas ou deixei alguma pergunta. O COAF, perfeito. Concordo que o COAF entra nessa lógica, senador, de também ter uma necessidade. É sempre bom que ele possa ter um arcabouço nacional que permita ele estar com os recursos necessários e a estrutura necessária, dada a relevância que ele tem, como o senador colocou bem, não só para as questões de lavagem de dinheiro, mas para a função que ele desempenha ali. Então, para que as pessoas entendam, hoje nós somos a 9ª maior economia do mundo por conta do PIB. Mas isso não reflete, nós brasileiros no dia a dia, o brasileiro que está lá trabalhando, ele não se sente dentro do país, do 9º país mais rico do mundo. Porque as contas do PIB, que colocam a gente em 9º lugar, não são a renda per capita. O PIB per capita, perdão, que também depende de toda uma conjuntura que vai além das atribuições do Banco Central, porque é uma questão social, distribuição de renda, eu entendo isso. Mas uma das perguntas que eu gostaria de fazer é a seguinte: sou absolutamente leiga, eu já ouvi sobre isso en passant, mas eu gostaria de ouvir do senhor. É possível limitar a taxa de juros para o pagamento da dívida pública? A senhora me pediu para que eu fizesse uma explicação menos hermética e de economia aqui sobre a inflação. Também vou recorrer aqui a uma redução empobrecedora, né? Sempre, como diz a metáfora do Jorge Luis Borges, o mapa só é um mapa porque ele não tem todos os detalhes da realidade. Se ele tiver todos os detalhes da realidade, ele não é um mapa. Mas o processo de você ter uma inflação que decorre de demanda, ele se assemelha a um processo de um leilão. Se você num leilão tem muitos compradores para pouca oferta de um bem, o processo de concorrência de quem tem acesso àquele bem ou serviço vai se dar por uma disputa de preço. E esse preço vai escalando. Se a gente correlaciona com o que aconteceu na pandemia, historicamente, os bens têm uma inflação que roda mais baixo do que serviços. Se a gente imaginar o que era um celular do ponto de preços relativos a 3 décadas atrás, era quase um artigo de luxo. Se a gente imaginar os componentes que um automóvel tinha vários anos atrás e tem agora, ou um computador, ou uma televisão. Então, os ganhos de produtividade que são proporcionados em bens, geralmente promovem um processo de inflação ou de elevação de preços menor comparativamente aos serviços, onde é mais difícil você assistir ganhos de produtividade. Serviços não são comercializados no mercado internacional. Essa é uma tendência histórica. Quando a gente olha para o que aconteceu na pandemia, isso inverteu. Porque os bens industriais estavam com as cadeias produtivas desarticuladas e as cadeias logísticas desarticuladas. Então, você importar um bem ficou mais caro. E estava todo mundo em casa tentando comprar bem. E os serviços tiveram uma redução da demanda abrupta, ninguém podia sair de casa. Então, os serviços despencaram e os bens industriais subiram. A partir da saída da pandemia, e até a gente tem em seguida
a invasão da Ucrânia, que remete a um segundo choque também de preços, porque a gente tem energia com a Rússia. E tem um artigo muito antigo que a gente aprende em faculdade, de um professor chamado Antônio Barros de Castro, que dizia: nós aqui na América do Sul gostamos de achar que as terras mais produtivas do mundo são os pampas argentinos. Não é verdade. As terras mais produtivas do mundo estão na Ucrânia. Então a Ucrânia sempre teve um papel muito relevante do ponto de vista de exportação de commodities. Você tem um segundo choque de oferta ali naquele momento com essa questão. Mas você vai saindo gradativamente da pandemia e esses preços relativos vão tentando restabelecer a distância original. Por isso que você vai vendo industriais rodando um pouco mais baixo de novo e gradativamente serviços rodando um pouco mais acima. Quando a gente vê diversos estudos no mundo, o que acabou acontecendo é que esses preços relativos foram se restabelecendo, mas o que ficou um pouco defasado é a remuneração do que a gente pode chamar do trabalho ou da mão de obra. A participação do trabalho na renda ficou ali relativamente defasada. E por isso você vê vários estudos, inclusive correlacionando por que a economia está crescendo e muitas vezes a avaliação, isso acontece nos Estados Unidos, a avaliação do governo não cresce e a popularidade não está acompanhando esse crescimento econômico ou da renda. Porque às vezes a sensação do cidadão é: eu estou melhor do que o ano passado, mas eu já tive mais poder de compra 10 anos atrás, 5 anos atrás. Esse sentimento é mensurado muitas vezes. Se você criar um ambiente ou permitir um ambiente para que essa tentativa de correção da remuneração do trabalho repasse enquanto custo para quem contrata o trabalho, e ele consiga encontrar um ambiente de demanda aquecida suficiente para repassar isso para preço para o consumidor final, o poder aquisitivo não vai ser reposto para o trabalhador, porque ele vai ter que pagar um preço mais caro, e você pode inaugurar uma inflação, uma espiral inflacionária que repasse de custo de mão de obra para preço e assim sucessivamente. Então, o papel dos bancos centrais é conseguir permitir esse arranjo dos preços relativos, zelando ou perseguindo a meta de inflação. A depender do que ele entender que é a demanda, ou que vai ter melhor aceitação pelo mercado, ou faz mais sentido para o perfil da dívida dele, títulos que são indexados à inflação, um IPCA mais alguma coisa, títulos pré-fixados, como pagar uma taxa de juros, títulos pós-fixados, títulos atrelados à taxa básica de juros. Você vai ter uma série de opções e o que a gente chama de duration da dívida, que é esse prazo médio, para fazer uma tradução aqui equivocada, da dívida, vai ficar muito condicionada a esse apetite que existe. Eu não acho recomendável fazer qualquer tipo de tabelamento ou limitação nesse sentido. Acho que isso corresponde muito mais ao quem são os... De novo, para tentar usar oferta e demanda e simplificar, qual é o apetite que existe para comprar dívida pública de longo prazo, indexada à inflação ou não indexada à inflação. O Brasil, quando tinha o grau de investimento, por exemplo, tinha ali praticamente 20% da sua dívida detida por investidores estrangeiros, muitas vezes investidores institucionais, fundos de pensão que tinham uma tendência mais de carregar o título por mais tempo. Isso tirava a volatilidade, por exemplo. Mas essa é uma gestão que é feita por uma equipe fantástica também ali do Tesouro, do que é a duration da dívida. Quanto à política cambial, nosso câmbio é flutuante, ele está ali e ele é uma linha de defesa para amortecer as flutuações que existem na economia. É curioso... A senadora sabe que as opiniões às vezes oscilam bastante rápido, né? Então, eu lembro que a gente migrou dessa, talvez, uma preocupação, porque como a política cambial fica dentro da diretoria de política monetária, de eventualmente, quando eu fui indicado no meio do ano, vai mudar, vai ter mais intervenção, não vai ter mais intervenção. Aí no ano de 2023 foi o primeiro ano que a gente não fez nenhuma intervenção extraordinária no final do ano. Aí eu passei a ser acusado de ser mão fraca, ele não intervém, ele deixa correr, não sei o quê. Então essas coisas às vezes oscilam muito, mas a verdade é que o Banco Central tem uma institucionalidade muito bem consolidada, tanto para a política monetária quanto para essa parte da política cambial, que sabe reagir, mensurar e agregar informação. E o bom convívio que a gente tem tido dentro da diretoria, eu tenho tentado o máximo possível trazer essas conversas e diálogos para colegiado. Primeiro, porque eu acho que é mais difícil você errar em 9 pessoas do que sozinho. Segundo, que com pessoas da qualidade técnica e experiência que tem lá, eu só tenho ganhos em trocar informações com essas pessoas.